vocês estão acompanhando aí a nossa série? Pois é, chegamos em Provérbios 16, gente, que bênção que tem sido esse retorno, né? Parece que a gente voltou com mais fervor ainda na palavra de Deus, pelo menos eu tenho me sentido assim. O tempo, ele sempre nos ajuda, né? A pensarmos e a voltarmos pessoas realmente melhores. Mas enfim, vamos parar de conversar e vamos falar sobre o que interessa. Nós chegamos em Provérbios 16 e eu sublinhei aqui alguns versos bem interessantes para nós discutirmos hoje. Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí, abre Provérbios 16, certo? E o primeiro verso que eu gostaria de falar com vocês é o versículo 11. Vamos lá, olha só. O Senhor exige balanças e pesos exatos. Ele determina os padrões da imparcialidade. Olha só que verso, né? Intrigante aqui. Então, peraí. O Senhor, ele exige balanças e pesos exatos. Eu lembro que nós falamos sobre 2 pesos e 2 medidas aqui. Foi em algum dos provérbios lá no começo. Vocês lembram disso? Então, aqui, basicamente, ele retornou com esse assunto. Que o Senhor, ele exige uma balança e um peso exato, ou seja, Deus não é a favor de 2 pesos e 2 medidas. Ele é um Deus imparcial, tá? Ele determina os padrões da imparcialidade. Então, é Deus que determina isso. Mas ele exige pesos e balanças e pesos exatos, tá? Para que ele determine, então, os padrões da imparcialidade. Olha que coisa perfeita. Então, nosso Deus, ele é justo, certo? Ele é justo. E aí me faz lembrar do que a gente falou aqui, ó. Cadê? Foi em Provérbios... não sei se foi o 15 ou se foi o 14 que nós falamos, né? Há 2 semanas atrás. Falando justamente sobre você ser justo com os seus filhos. Eu não tô achando aqui, mas a gente tocou nesse assunto, né? Será que eu, né, estou percebendo que eu também tenho culpa em alguns momentos, ou eu tô jogando toda essa balança, tá meio desequilibrada, né? Eu tô fazendo diferente, comigo tem um peso, com meu filho tem outro, certo? A gente falou sobre isso. Cadê, gente? Tá aqui. Eu lembro que a gente falou sobre aqui, ó, quer ver? Tem que achar. Eu acho que foi Provérbios 15 mesmo, que nós falamos justamente sobre a reconciliação. Isso mesmo, ó. O Provérbios 14, verso 9. Os insensatos, eles zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam o quê? Reconciliação. Lembram disso? Se você não lembra, porque você não assistiu, foi Provérbios 14, nós falamos muito sobre a insensatez, lembram? E aqui no Provérbio 16, lá no verso 11, ele traz um pouco sobre isso, de uma maneira diferente, palavras diferentes, mas com o mesmo sentido, tá? Numa mesma situação. Deus, o Senhor, ele exige balanças e pesos exatos. Então, muito cuidado, tá? Como que tá sendo a balança aí na sua casa? Tem filho que tá sendo tratado diferente do outro? Tem filho que tá, às vezes, com a razão e você não quer admitir? Né? Como que tem sido essa relação aí? Como que tá o peso e as medidas dentro da sua casa, tá? Então, vamos tentar aí ter pesos exatos para todo mundo, tá bom? Lá no versículo 21 agora, o sábio é conhecido por seu discernimento. O que é discernimento, gente? É uma pessoa que consegue distinguir o certo do errado, né? Ela tem discernimento. Então, quando ela está estudando, quando ela está lendo, ela pede o discernimento de Deus, ela consegue entender da maneira correta aquilo que está sendo estudado ali. Ela está tendo discernimento. E discernimento gera sabedoria. Então, o sábio, ele é conhecido pelo seu discernimento. Palavras
agradáveis são convincentes. Era aqui que eu queria chegar com vocês. Olha só, palavras agradáveis são convincentes. Ou seja, se eu sou agradável no meu falar, eu convenço muito mais do que a pessoa que vem com aquela resposta furiosa e tenta convencer daquela maneira, sendo, autoritarista. Eu que estou usando palavras mais agradáveis e gentis, eu convenço muito mais do que essa pessoa, tá? Que tem um jeito irado de falar, um jeito meio grosseiro de falar. Olha como as coisas são, gente, que coisa mais interessante isso daqui. E é mais interessante ainda porque esse verso, ele tá todo num só, falando do sábio, que é conhecido pelo seu discernimento, e junto, continuando o verso, ele diz, palavras agradáveis são convincentes. Ué, por que será? Porque eu preciso de discernimento, O sábio tem discernimento. E quando você tem discernimento, você consegue ser mais agradável, você tem palavras agradáveis no seu falar, sai naturalmente da sua boca porque você estuda, você sabe, você tem o discernimento de Deus, você é sábio. Sabedoria vai gerar palavras agradáveis, ok? E olha só, para complementar esse verso lá no 23, ele reafirma isso. Da mente sábia vem conselhos sábios. As palavras dos sábios são o quê? Convincentes. Então aqui ele na verdade responde o verso 21. O verso 23 responde o 21. Da mente sábia vem conselhos sábios. As palavras dos sábios são convincentes. Então uma mente sábia vai gerar conselhos sábios, tá? E essas palavras das pessoas sábias, elas são muito mais convincentes, porque elas têm sabedoria, e isso fica claro quando uma pessoa sábia está falando, que ela está tendo discernimento para falar aquilo, e isso vai gerar um convencimento nas pessoas. As pessoas vão se convencer daquilo com mais facilidade. Então, às vezes você está tendo aí, uma dificuldade imensa para lidar com seu filho, Seu filho não te escuta, não acredita no que você fala, você tenta, não consegue. Será que você está tendo sabedoria nas suas palavras? Porque quando você tem sabedoria, você consegue convencer. Suas palavras são mais convincentes, tá? Então, a gente precisa buscar a sabedoria de Deus. E olha só, no verso 24, que é já o seguinte: palavras bondosas são como mel. E a gente não está só falando disso, gente, nesses últimos provérbios, sobre palavras suaves, respostas gentis, que foi no último provérbio 16. Aí agora a gente vem aqui falando de palavras bondosas que são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Olha só, gente, uma palavra bondosa, ela causa impacto até no seu corpo, no corpo do seu filho. Tá? São doces para a alma. E a nossa alma precisa estar muito saudável para a gente conseguir ter uma espiritualidade boa com Deus. A gente precisa de uma alma sã, uma sanidade mental muito boa. Então, as palavras bondosas, elas são doces para a alma. É um remédio para a alma também. Olha que interessante. Então, como que você tem lidado com isso na sua casa? Gente, a sabedoria, ela vem de Deus. Então você precisa se ajoelhar e pedir isso para Deus. Não existe um segredo. Não existe outra maneira. Você precisa se sujeitar a Deus. Porque quando você se sujeita a Deus, o inimigo foge de você. Porque você consegue resistir a ele. Porque você está colocando em prática os frutos de ser filho de Deus. Os frutos do Espírito Santo. Entenderam? Então é algo que uma coisa leva a outra e a gente vai estar sempre falando sobre isso até a gente entender isso e viver isso. E por fim, um último verso aqui para fechar com chave de ouro. O verso 32. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade.
simples assim, gente. É muito melhor eu, Marciele, escolher ser paciente do que querer ter poder em cima da minha casa, em cima dos meus filhos. É muito melhor eu ser paciente com eles, entender aquela situação, conversar, saber que nem sempre vai ser do jeito que eu quero. É muito melhor isso do que eu querer ser a poderosa aqui no meu lar e impor isso nos meus filhos. Não, eu não ganho nada com isso, gente. É muito melhor eu ser paciente nas situações, tá? É muito melhor eu ter autocontrole, eu saber ter domínio próprio sobre mim mesma, me dominar, que eu acho que é o maior defeito hoje dos cristãos e das pessoas. Domínio próprio é a maior dificuldade que nós temos como seres humanos, porque nós vivemos num mundo que está o tempo todo oferecendo um monte de coisas pra gente, tanto na questão alimentar, quanto na questão psíquica, televisão e seriado e não sei o que. O mundo oferece tantas coisas para distrair a gente não consegue ter domínio de dizer não para essas coisas. Então, para mim, é o maior defeito e a maior dificuldade que nós temos vivendo no mundo hoje, como cristãos, é o domínio próprio. E quando eu tenho o autocontrole, gente, eu ganhei o favor do Senhor. Porque o domínio próprio, ele nos ajuda com todas as outras questões da nossa vida. Tudo melhora. Porque você tem o controle sobre você mesmo. Você renega o seu eu pecaminoso. E você consegue deixar ali que o Santo Espírito viva dentro de você. Então, para mim, o domínio próprio, nossa, é a chave central para muitas coisas na nossa vida. Muitas. Principalmente como pais e mães. A gente não tem que ter domínio próprio o tempo todo. Não tem que ter autocontrole o tempo todo com os nossos filhos. É o que a gente mais tem que ter para conseguir ser sábio e não sair explodindo com eles. Autocontrole. Então aqui ele está falando isso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. É muito melhor você se controlar, ficar quietinho na sua, do que você sair e causar uma guerra e querer conquistar uma cidade que não é sua. Uma guerra que não é sua. Tenha autocontrole, se controle. Gente, que coisa maravilhosa isso daqui. A Bíblia é maravilhosa, gente. E quem tem a palavra certa no final é o Senhor, tá? Então, nesse momento, entregue seus planos para Ele, porque esse provérbio também fala isso, e eu fiz o contrário, deixei esse verso pro final. Lá no começo do provérbio 16, está falando isso. Primeiro versículo, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem de quem, gente? Vem do Senhor. Verso 3, confie ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão o quê? Bem-sucedidos. E é o que eu desejo para vocês, entrega ao Senhor. Entrega, confia no seu Deus. Entrega todas as dificuldades que você tem para Ele, os planos que você tem para Ele, sabe? Não saia fazendo as coisas assim. Tenha autocontrole. Tenha autocontrole na sua vida, gente. Seja paciente, é muito melhor do que você ser o poderoso, do que você buscar poder. Você não precisa disso, você precisa de Deus. E você precisa confiar nesse Deus e saber que a resposta final é dele. Então, nesse momento, eu vou orar por você e pela sua casa. Querido Deus, obrigada porque o Senhor deixou essas joias tão preciosas na sua palavra. Obrigada porque o Senhor tem tanto a nos ensinar. Nos ajude, meu Deus, a conseguirmos ter esse autocontrole em nossas vidas, para que nós possamos, dentro dos nossos lares, sermos pessoas exemplares para os nossos filhos, que nós possamos, meu Deus, sermos sábios, para que as nossas palavras sejam convincentes, palavras agradáveis, que sejam mel para a nossa alma e para a alma dos nossos filhos. Nos ajude, meu Deus, nos abençoe, derrame essa graça sobre nós. Nos ajude porque sozinhos nós não somos capazes. Nós precisamos, meu Deus, nós precisamos olhar para Ti, nos sujeitar a Ti para resistir ao inimigo e assim nós termos domínio próprio sobre nossas vidas e conseguirmos deixar que o Seu eu, o Santo Espírito, viva em nós. Eu desejo, meu Deus, tudo isso para essas pessoas que estão aqui acompanhando nossos vídeos, que estão conosco todos os dias e que querem essa mudança. Por favor, meu Deus, faça uma transformação na vida destas famílias que hoje
estão aqui assistindo esse vídeo neste momento. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É o que eu desejo para vocês. E é claro, nós estaremos em breve aqui novamente conversando Provérbios 17. É isso? É isso. Provérbios 17. Não percam. Tá bom demais, gente. Eu aguardo vocês.